nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Evangelho de Jesus Cristo segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos esta parábola. O reino dos céus é como a história do patrão que saiu de madrugada para contratar trabalhadores para a sua vinha. Combinou com os trabalhadores uma moeda de prata por dia e os mandou para a vinha. Às 9 horas da manhã, o patrão saiu de novo, viu outros que estavam na praça, desocupado, e lhes disse: Ide também vós para a minha vinha, e eu vos pagarei o que for justo. E eles foram. O patrão saiu de novo ao meio-dia e às 3 horas da tarde, e fez a mesma coisa. Saindo outra vez, pelas 5 horas da tarde, encontrou outros que estavam na praça. E lhes disse: Por que estáis aí o dia inteiro desocupados? Eles responderam: Porque ninguém nos contratou. O patrão lhes disse: Ide vós também para a minha vinha. Quando chegou a tarde, o patrão disse ao administrador: Chama os trabalhadores e paga-lhes uma diária a todos, começando pelos últimos até os primeiros. Vieram os que tinham sido contratados às 5 da tarde, e cada um recebeu a moeda de prata. Em seguida vieram os que foram contratados primeiro e pensavam que ia receber mais. Porém, cada um deles também recebeu uma moeda de prata. Ao receberem o pagamento, começaram a resmungar contra o patrão. Estes últimos trabalharam 1 hora só, e tu os igualastes a nós, que suportamos o cansaço e o calor do dia inteiro. Então o patrão disse a um deles: Amigo, eu não fui injusto contigo. Não combinamos uma moeda de prata? Toma o que é teu e volta para casa. Eu quero dar a este que foi contratado por último o mesmo que dei a ti. Por acaso não tenho o direito de fazer o que quero com aquilo que me pertence? Ou estás com inveja, porque estou sendo bom? Assim, os últimos serão os primeiros, e os primeiros serão os últimos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus irmãos, nesta quarta-feira, dia 20 de agosto, Evangelho de São Mateus, capítulo 20, versículos de 1 a 16a. Essa parábola maravilhosa que tem um ensinamento muito grande para cada um de nós. Veja, o patrão, Deus aqui, Jesus conta uma parábola para nos dar uma mensagem muito importante. Ele fala de um patrão que tinha uma vinha, e nós sabemos bem quem é esse patrão. Esse patrão é Deus. Esse patrão, então, ele sai pela madrugada, diz aqui, né? Saiu de madrugada para contratar trabalhadores para sua vinha e combinou com os trabalhadores uma moeda de prata. Depois ele sai 9 da manhã, sai meio-dia, ele sai às 3 da tarde e sai por último às 5 horas da tarde. E no final, esse patrão, ele paga igualmente a todos, a começar pelos últimos. E o final do texto do Evangelho diz: Assim os últimos serão os primeiros, e os primeiros serão os últimos. Ora, primeiro grande ensinamento que esse Evangelho quer nos dar no dia de hoje é que Deus, ele trata conosco muito mais com misericórdia do que com justiça. Veja, Deus, ele foi justo com quem? Com aquele que ele saiu de madrugada para trabalhar. Então nós vemos aqui que Deus usou 4 vezes de misericórdia. Ele sai 9 da manhã, ele sai meio-dia, 3 da tarde e 5 horas da tarde. 4 vezes. Só que ele tinha saído de madrugada para contratar trabalhadores. A esse primeiro grupo, o Senhor combinou uma moeda de prata. Mas aos outros, o Senhor não combinou nada. Só disse: vai para minha vinha trabalhar e eu te pagarei o que for justo. Eu vou te dar o que eu quero. Isso significa dizer para nós que Deus, ele não nos trata de acordo com aquilo que a gente merece. Deus nos dá mais do que a gente merece. E aqui está a beleza da misericórdia de Deus. É como nos diz o Salmo, né?
Deus não nos trata segundo as nossas faltas. Deus não nos trata segundo os nossos merecimentos, porque, meu irmão, minha irmã, quem de nós é digno de merecer as graças do Senhor? Nenhum de nós. Nenhum de nós é digno de receber. O que é justiça? Justiça é o que o Senhor faz com o primeiro grupo. Ele contrata e paga o que combinou. Então, justiça é dar o que o outro merece. Ele combinou um dia de trabalho e ele paga a moeda que foi combinada. Ele foi justo. Só que com os outros, os 4 grupos que ele sai depois, o Senhor, ele ali não está sendo simplesmente justo. Ele está sendo misericordioso. Misericórdia é dar mais do que o outro merece. E é esse atributo de Deus que o Senhor quer enfatizar para nós hoje. E ele diz: eu não tenho direito de fazer com o meu dinheiro aquilo que eu quero, com os meus bens aquilo que eu quero. Eu quero dar esse igual que eu dei o outro, porque Deus, ele nos trata com misericórdia. Veja, irmãos, Deus nos amou quando nós éramos inimigos dele. Deus nos chamou antes que nós existíssemos. Veja, a palavra aí em Jeremias capítulo 1 tem algo maravilhoso lá para nos dizer. Diz lá: antes que você fosse formado no seio da sua mãe, eu já te conhecia. Então, essa iniciativa é de Deus. Essa iniciativa de vir ao nosso encontro, ela parte de Deus. Muito mais de Deus, né? E a palavra é muito clara, diz lá, Jesus fala no Evangelho de São João, capítulo 15, não foi vocês que me escolheram, foi eu que vos escolhi. A escolha, a iniciativa, o passo na nossa direção, isso vem de Deus. E veja, isso para todas as religiões do mundo, né, é um absurdo. Um Deus que se importa com as suas criaturas. Se você pega, por exemplo, a mitologia grega, a mitologia nórdica, qualquer outra mitologia, qualquer coisa que fala da divindade, é um absurdo que a divindade se importe, ou que ela venha até nós, que ela venha viver a nossa vida e viver uma vida de humildade, né, e dar um passo na direção da humanidade. Somos nós. Nós somos o instrumento do amor de Deus e Ele veio quando nós não merecíamos. Ele teve a iniciativa de nos buscar. Nós somos aquela ovelha perdida, que o Senhor deixa 99 no aprisco e Ele vai em busca daquela que se perdeu. Aquela ovelhinha que se perdeu é a humanidade. É a humanidade que se perdeu com o pecado original. Mas, irmãos, o Senhor, Ele não nos abandonou. Ele não nos abandonou à nossa sorte. Ele não nos deixou jogados, largados. Não, Ele foi ao nosso encontro. Assim como Ele foi ao encontro daqueles empregados da última hora. Aqueles empregados da última hora, já perto do patrão chegar, o Senhor vai lá e o Senhor contrata aqueles empregados da última hora. Que coisa maravilhosa. Então isso significa dizer que para mim e para você, tem chance. Para aquelezinho que você conhece, talvez aquele seu parente, seu filho, um primo, um pai, uma mãe, uma tia, eu não sei. Mas tem jeito, porque não importa se a hora já está adiantada, o Senhor quer dar talvez a você que Ele já te chamou há tantos anos, você já caminha com o Senhor, Ele quer dar aquele outrozinho que está lá perdido, Ele quer dar a mesma coisa. Ele quer dar graças, Ele quer infundir o Espírito Santo, Ele quer dar vida, vida plena, vida em abundância, porque o Senhor, Ele nos trata. Para 4 vezes que Ele nos trata com misericórdia, Ele trata apenas uma vez com justiça. A parábola nos ensina isso. Então, esse Deus, Ele se importa conosco. É por isso que o profeta Isaías diz que Ele é o Emanuel. Ele é Deus conosco. Deus que caminha conosco. Não é um Deus distante. Não é um Deus distante. Um Deus que está ausente aos nossos problemas. Um Deus que está ausente às nossas realidades. Não, mas nós temos um Deus que se importa.
que se preocupa com cada um de nós, que vem ao socorro das nossas necessidades. E ele diz, porque para Deus, né? Para Deus tudo é possível. Muitos primeiros serão os últimos, e os últimos serão os primeiros. Para Deus não importa o dia de ontem, mas para Deus importa o que nós vamos viver com Ele, de hoje para frente. Então, se ficou muito tempo para trás, se você acha que perdeu muito tempo longe de Deus, não importa. Comece hoje. Comece a dar os passos hoje, né? Comece a dar os passos hoje. Dê passos na direção do Senhor, porque Ele já deu passos na nossa direção. E Ele veio nos resgatar, Ele veio nos buscar para uma vida plena e uma vida feliz com o Senhor. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Salve Maria Imaculada.